Hoje a gente vai montar mais um PC barato para jogos, para você que tá a fim de montar um PC para jogos para rodar com uma boa qualidade, uma boa taxa de FPS, tá? Então vem comigo que hoje eu vou te mostrar a peça desse PC, a gente vai ver alguns testes em jogos e você vai avaliar se essa não é uma boa opção para você hoje. Bom, e pra gente montar esse PC hoje a gente vai pegar aqui um processador da linha da Intel Core i5, que é o i5 de segunda geração, que é o i5 aí 2400, tá? Que apesar de ser um processador mais básico aí da linha de processadores da Intel, tá? É um processador que já conta aí com seus 4 núcleos e 4 threads, né? Então, apesar de ser um processador de segunda geração, ele já é um processador que já consegue entregar um desempenho bem interessante aqui pra gente, principalmente visando aí multitarefas, né? Ou seja, para você que quer usar aí o PC para home office, né? Para trabalho, estudar ou algo do tipo, tá? Nesse quesito, esse processador é uma pedida bem interessante porque você não vai ter problemas em relação a isso com esse processador, beleza? Então, para essa nossa configuração aqui, esse i5 aqui tá bem interessante, beleza? E que hoje a gente consegue encontrar um processador desse num preço bem interessante no Mercado Livre, tá? Aproveitando as ofertas aí com frete grátis, hoje a gente consegue pegar um processador desse até mesmo na faixa de R$85, tá, galera? E eu sei que eu tô indicando hoje aqui no Mercado Livre, mas sério, tá valendo bem mais a pena comprar aqui do que no AliExpress, por exemplo, tá? Devido às taxas, infelizmente, esse processador lá ficou um pouco mais caro. Mas falando agora da nossa placa-mãe, tá? Para esse PC, é bem interessante a gente pegar aqui uma placa-mãe LGA 1155 padrão, né, galera? Que é uma placa-mãe que já vai ter suporte para processadores tanto de segunda geração, como é o caso do nosso processador, como também para terceira geração, né? Então a gente pode colocar processadores desde i3, i5 e i7 aí, ambos de segunda e terceira geração, tá? Ou seja, a gente já pode até mesmo fazer o upgrade futuramente aí para essa nossa configuração bem tranquilo, né? O modelo que a gente vai pegar aqui, ela também conta aí com suporte para SSDs do tipo NVMe, então já é um upgrade a mais. A gente pode fazer futuramente nessa placa-mãe, né? SSDs do tipo NVMe já são SSDs que já são bem mais velozes aí, né? Conseguindo entregar um desempenho bem mais interessante aqui pra gente também, beleza? Placa-mãe bem simples, não tem muito o que dizer sobre ela, porém que vai servir também muito bem aqui para esse nosso PC e que hoje também a gente consegue encontrar um preço bem interessante aqui também no Mercado Livre. Então a placa-mãe dessa consegue sair até mesmo na faixa de R$159,16 aqui no Mercado Livre, beleza? Aqui para essa placa-mãe tá até aqui no preço bem interessante e também vai servir muito bem aqui para essa nossa configuração. De air-cooler para aquele nosso processador, a gente também não precisa de muita coisa, tá? Por isso hoje também vou te indicar aqui um air-cooler padrão Intel, daqueles bem comum ali, porém que já consegue resfriar muito bem aquele nosso processador, tá? A gente não precisa de nada muito mais do que isso e que hoje também a gente consegue encontrar na Shopee um air-cooler desse, até mesmo na faixa de R$21,99, tá? Para um air-cooler desse aqui tá num preço muito interessante e também vai servir muito bem para aquele nosso processador. De memória RAM, considerando que essa nossa configuração é uma configuração um pouco mais low-end aí, tá? 8 GB de RAM que tá mais do que o suficiente tanto para o uso do sistema, seja para você usar o PC aí, né, no modo home office, abrir várias abas do Chrome aí, né? Eu particularmente uso 8 GB de RAM que até hoje não tem um problema em relação à memória RAM quanto a isso. Então assim, para usar no modo base ali o PC, 8 GB tá mais do que o suficiente. E para os jogos que essa configuração também vai conseguir aguentar, 8 GB também já vai dar conta muito bem, né? Claro que se você quiser fazer upgrades futuramente, fica a seu critério, beleza? E que hoje também a gente vai conseguir pegar um pente de 8 GB aí aqui na Shopee, um preço bem interessante também, até mesmo na faixa de R$57, tá? Para 8 GB de RAM, tá num preço bem interessante e vai servir também muito bem para essa nossa configuração aqui, beleza? Bom, mas para dar um gás aí nesse nosso PC, tá? A gente vai pegar aqui uma placa de vídeo, né? Para conseguir aguentar bem melhor os jogos aí. E a placa de vídeo que eu vou te recomendar hoje aqui é a HD 7770, tá? Placa de vídeo de 1 GB GDDR5, que é uma placa de vídeo aí bem interessante mesmo, quando se trata de uma placa de vídeo mais custo-benefício aí para jogos, tá? Ela é uma placa de vídeo mais baixo custo, né? Porém, ela é uma placa de vídeo que já consegue dar conta de bastante coisa, apesar de ser uma placa de vídeo um pouco mais básica. Ela é uma placa de vídeo que já é bem melhor ali com a GTX 550 Ti e consegue rodar em resoluções melhores, né? Basicamente, ele, segundo o próprio site do Tech Power Up, é uma placa de vídeo que já consegue rodar até mesmo em resoluções ali acima de 720p, né? Então é uma placa de vídeo bem bacana mesmo, tá? Apesar de ser uma placa de vídeo simples aí, básica, é uma placa de vídeo que já vai conseguir entregar um desempenho bem interessante aqui pra gente nos jogos, tá? E que hoje a gente vai conseguir pegar uma placa de vídeo dessa aqui no AliExpress, já aproveitando as ofertas aí com frete e taxa, tudo incluso. Hoje a gente consegue pegar uma placa de vídeo dessa até mesmo na faixa aí de R$263,38, tá? Pra uma placa de vídeo dessa aqui, na minha visão, tá num preço até que bem interessante e vai servir também muito bem para essa nossa configuração, beleza? De armazenamento hoje para essa configuração, vou te recomendar aqui um SSD, tá? Um SSD bem simples mesmo aí de 120 GB, pelo menos para a gente começar essa nossa configuração. Um SSD que já vai ser bem interessante porque já vai ajudar tanto no sistema, né, para inicializar bem mais rápido e também em alguns jogos aí que às vezes pode ser que o SSD desempenhe um pouco melhor do que o HD, né? Principalmente em jogos ali como Fortnite, e com SSD ali o tempo de loading é menor. Então nesse caso é interessante sim a gente pegar um SSD. No caso aqui é um 120, então caso você queira pegar um armazenamento maior, é interessante também até mesmo para você conseguir baixar outros jogos, beleza?
beleza? E que hoje também a gente vai conseguir encontrar um SSD desse num preço bem interessante aqui no AliExpress, já aproveitando as ofertas com frete e taxa, tudo incluso. Hoje a gente consegue pegar um SSD desse até mesmo na faixa de R$ 74,44, tá? Para um SSD desse aqui tá num preço bem interessante e vai servir também muito bem para essa nossa configuração. Falando da fonte para esse nosso PC, tá considerando que esse PC não vai ter um consumo alto, né? Até mesmo por ser um PC um pouco mais low-end. Segundo o próprio site do AlderViews, esse PC não tem um consumo nada muito exagerado, então a gente pode pegar uma fonte bem simples mesmo. E para hoje eu vou te indicar aqui uma fonte genérica mesmo de 500 watts, tá? Aqui se você não for nenhum religioso de fonte, pode ficar tranquilo que vai aguentar essa configuração bem de boa, mas claro que se você quiser pegar uma melhor, fica a seu critério. Porém, para hoje essa fonte vai aguentar muito bem, que hoje também a gente consegue pegar aqui no Mercado Livre uma fonte dessa até mesmo na faixa de R$ 102,99, tá? Para uma fonte dessa aqui tá num preço bem interessante e vai servir também muito bem para essa nossa configuração. De gabinete, mais uma vez eu te sugiro que você garimpe aí nos marketplace, tente encontrar um gabinete aí básico aí só pra gente colocar as peças mesmo e montar esse PC, beleza? Bom, mas de peças era isso, agora a gente vai de fato ver alguns testes para poder avaliar aí o desempenho desse PC. E começando aqui com um jogo bem mais leve aqui para essa configuração, né, galera? E, cara, né, no Roblox, né, óbvio, o jogo vai rodar bem tranquilo, bem de boa. Se às vezes você tá querendo uma configuração para rodar Roblox no Ultra, beleza, essa configuração vai conseguir rodar bem tranquilo, beleza? Um outro jogo que a gente tem aqui também para quem curte, né, é Free Fire, né, galera? Para você que tá querendo montar uma configuração para rodar um Free Fire, essa configuração aqui também vai conseguir aguentar o game bem de boa, tá, galera? Free Fire não depende tanto de placa de vídeo, mas sim de processador. Contudo, no caso dessa configuração aqui também pode ficar bem tranquilo, que o jogo também vai rodar bem liso. Para quem curte também um jogo de caminhão aí, né, a gente tem aqui também Euro Truck Simulator 2. Eu tô jogando com os gráficos no baixo aí, o jogo tá rodando a mais de 150 FPS, né? Então, assim, para você que curte Euro Truck Simulator, quer jogar nessas configurações, vai rodar bem tranquilo, tá? Um outro jogo também que roda bem liso aqui nessa configuração, né, galera, é Valorant, né? Valorant é um jogo um pouco mais leve, porém, se você quer montar uma configuração para rodar Valorant de uma maneira bem lisa ali, jogar no competitivo ali, tá? Essa configuração também vai servir bem de boa, tá? O jogo tá rodando bem liso, bem tranquilo, bem acima de 100 FPS, 150 FPS, bem de boa ali, e o jogo também vai rodar bem de boa nessa configuração aí, beleza? Outro jogo que a gente tem aqui também, né, galera, é Fortnite, né? Que o jogo também vai conseguir rodar bem de boa também nessa configuração, pegando ali até mesmo a faixa dos 60 FPS, bem tranquilo, né? Fortnite é um jogo um pouco mais pesado aí para essa configuração, porém, apesar dessa placa de vídeo ter só 1 GB de VRAM, ela até que consegue sim aguentar o game aí, dando pra até que jogar bem de boa, beleza? E um teste que não podia faltar aqui, né, dentro do GTA V, né, que nessa configuração aqui também o jogo vai rodar bem liso, bem de boa, né? A gente tá aqui jogando com os gráficos no baixo, até porque a placa de vídeo só tem 1 GB de VRAM, então não dá muito pra aumentar demais, porém, se quiser, eu sei que dá pra colocar um pouquinho mais de gráfico, não muito, mas dá pra deixar um pouquinho mais bonito. Contudo, o jogo vai rodar liso, tá, galera? Dependendo aí, o jogo pega bem mais de 60 FPS, pega 70, 80, dependendo do que estiver acontecendo. Porém, no modo geral, o jogo vai ficar sempre ali acima de 60 FPS, bem tranquilo, dando pra jogar tanto no modo história quanto também no modo online, bem de boa, beleza? Mas aí, o que você achou dessa configuração de hoje? Você acha que vale a pena montar um PC desse? Comenta aqui que eu quero saber, tá? Vou ficando por aqui, um forte abraço aí e até a próxima.